Os Nefilins existiram mesmo? Uma viagem ao livro de Enoque. Muito antes de Moisés subir ao Monte Sinai, muito antes do dilúvio que varreu a humanidade, um outro homem andou com Deus. Seu nome era Enoque. Ele não morreu, foi levado aos céus. Mas antes disso, ele escreveu. E o que escreveu desafia o entendimento até hoje. 1. O livro esquecido dos céus. O livro de Enoque ficou perdido por séculos, excluído da Bíblia hebraica e cristã, mas preservado em manuscritos etíopes. Suas palavras descrevem um capítulo oculto da história humana, um tempo em que os céus se abriram e nem todos os anjos obedeceram. E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas bonitas e formosas, e os filhos do céu as viram e as desejaram. 2. A rebelião dos vigilantes. 200 anjos chamados de vigilantes desceram ao Monte Hermon, no norte da antiga terra de Canaã. O líder deles? Um ser chamado Semjaza. Junto com ele estavam Azazel, Cocabiel, Ramiel e outros. Eles juraram um pacto terrível. Vamos todos tomar para nós esposas humanas e gerar filhos. Com esse ato, violaram a ordem divina e quebraram o limite entre céu e terra. 3. O nascimento dos Nefilins. O resultado foi um horror que a humanidade jamais esqueceria. Os Nefilins, gigantes de tamanho descomunal, seres híbridos, meio anjo, meio homem. Eles tinham fome insaciável e começaram a devorar tudo o que os homens produziam. E quando faltou alimento, começaram a devorar os próprios homens. E pecaram contra os pássaros, os animais, os répteis e os peixes. Segundo o livro de Enoque, os Nefilins corromperam toda a criação, ensinando a guerra, a feitiçaria, o aborto, a astrologia, a fabricação de espadas, escudos e encantamentos. O mundo entrou em colapso espiritual e genético. 4. A intervenção divina. O grito dos justos. Enoque relata que os clamores dos justos chegaram até os céus. Então Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel olharam para a terra e viram que estava cheia de sangue e injustiça. Deus ouviu e decidiu agir. Primeiro, ordenou aos arcanjos que aprisionassem os vigilantes. Semjaza e seus companheiros foram lançados nas profundezas da terra, em um abismo chamado Dudael. Lá, seriam mantidos acorrentados até o dia do juízo final. 5. Azazel, o corruptor da humanidade. Um dos principais corrompedores, Azazel, é apontado como responsável por ensinar aos homens os segredos das armas e da maquiagem, seduções da guerra e da vaidade. Deus ordenou a Rafael: amarre Azazel, jogue-o no deserto, cubra seu rosto com pedras e deixe-o na escuridão eterna. O livro de Enoque afirma que a terra gritou de dor diante das abominações, e foi então que a sentença final caiu sobre os homens e seus filhos gigantes, o dilúvio. 6. O dilúvio, a limpeza dos gigantes. E então o Altíssimo disse: destruirei toda a humanidade, pois a carne se contaminou. Noé, um homem justo, foi escolhido. Segundo Enoque, o próprio patriarca teve visões proféticas e recebeu orientação direta dos anjos. A arca foi construída não apenas para salvar os animais e os homens puros, mas para preservar a linhagem não corrompida da criação original. O dilúvio varreu os Nefilins da face da terra. Seus corpos morreram, mas seus espíritos, e os espíritos dos gigantes, se tornaram demônios sobre a terra. Assim diz Enoque: espíritos errantes, condenados a vagar entre os homens, instigando o mal até o fim dos tempos. 7. A profecia de Enoque, o julgamento final. O livro de Enoque vai além da narrativa antiga. Ele fala de um tempo futuro, o dia do julgamento, quando os vigilantes serão julgados, quando os gigantes serão destruídos, e quando o Filho do Homem se levantará para reinar. E então, os céus brilharão, os eleitos se levantarão e os justos herdarão a terra. Enoque viu visões que foram retomadas por autores bíblicos séculos depois.
O próprio livro de Judas, no Novo Testamento, cita diretamente Enoque. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos, para julgar a todos. 8. Evidências? Coincidências? Civilizações antigas falam de gigantes em todo o mundo. Os sumérios tinham os Anunnaki, os gregos, os titãs, os hebreus, os nefilins. Por que tantas culturas se lembram de seres colossais vindos dos céus que ensinaram artes proibidas e causaram destruição? Coincidência? Ou memória coletiva de algo que realmente aconteceu? E por que o livro de Enoque foi banido de tantas tradições religiosas? Teria ele revelado demais? Um segredo incômodo? Uma verdade enterrada? 9. Reflexão final. Os gigantes voltarão? O livro de Enoque não é apenas uma história de gigantes. É um alerta sobre orgulho, transgressão e as consequências de brincar com as leis divinas. Hoje, estamos à beira de um novo tipo de manipulação genética. CRISPR, DNA sintético, inteligência artificial. Estamos novamente cruzando limites? Seremos nós os novos vigilantes? Talvez os gigantes nunca tenham nos deixado. Talvez hoje eles vivam em forma de ideias, e suas vozes sussurrem nos ouvidos dos poderosos. 10. Encerramento. A escolha está em nossas mãos. E você? Acredita que os nefilins existiram? Ou acredita que ainda estão por vir? Em um mundo onde ciência e espiritualidade se chocam todos os dias, talvez o livro de Enoque não seja apenas uma relíquia do passado, mas uma profecia do futuro.